Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Meu. Estamos com mais um vídeo do canal e agora vamos falar de Copa do Brasil de 2010, né? E a Copa do Brasil que o Santos foi campeão, né? O único título do Santos foi em 2010, né? Até então. Vamos falar do Santos, que foi o campeão, né? E o Santos encantou o Brasil em 2010, né? O Santos de novo revelava a nova geração de meninos da Vila, né? Como Neymar, Ganso, né? Podemos citar o André, né? Esse André, o André Balada, pra quem não sabe, né? Que virou André Balada. E fora jogadores experientes também, né? E o Santos voltou a ganhar títulos, né? O time do Santos era treinado por Dorival Júnior, né? E tinha jogadores também experientes, como Durval, Edu Dracena, e ainda repatriaram o Robinho, né? Que estava na Inglaterra, né? Enfim. E o Santos conquistou, né? Com esse time o Santos conquistou o Paulistão, né? Fazendo mais de 50 gols ali e tal, né? Dando show, né? E na Copa do Brasil os meninos da Vila seguiam dando show, né? Na primeira fase o Santos eliminou o Naviraense do Mato Grosso do Sul com show, né? Ganhou de 1-0 lá e aí na Vila 10-0. Na segunda fase o Santos elimina o jogo de volta, eliminando o Remo, né? Goleando em Belém por 4-0. Nas oitavas, né, o time de Neymar enfrentou o Guarani de Campinas e novo show, né, 8-1 na Vila Belmiro e derrota fora por 3-2. Nas quartas em diante começou as pedreiras pro Santos, né, o time enfrentou o Atlético Mineiro, né, treinado por Vanderlei Luxemburgo, né, no Mineirão o Galo venceu por 3-2, só que na Vila, né, os meninos da Vila destroçaram os mineiros, né, e venceram por 3-1. Na semifinal, o Santos enfrenta o Grêmio, né? O copeiro Grêmio. E foram dois jogos eletrizantes até. No Olímpico, né? No antigo Estádio Olímpico, né? Hoje, antigo Estádio Olímpico, né? Desativado desde 2012, né? O Grêmio venceu por 4-3, né? Aliás, foi um jogo louco, né? O Santos abriu 2-0, o Grêmio empatou, aí o Santos fez 3-2, acho que foi isso, né? A margem dos gols. Só que aí o Grêmio, sempre persistente, né? Conseguiu revirar e vencer por 4-3. E aí na volta, né? Uma semana depois na Vila, né? No Alçapão da Vila Belmiro, o Santos provou que estava em grande fase, venceu o Grêmio por 3-1 e estava na final da Copa do Brasil, né? E as finais da Copa do Brasil só foram em julho, né? Quase ali no fim de julho, né? Em agosto, após a Copa da África, né? A Copa do Mundo da África. E o adversário do Santos na final foi o Vitória da Bahia, né? O surpreendente Vitória, né? No jogo de ida, né? O jogo de ida foi na Vila e a volta no Barradão, né? E o Vitória era forte na sua casa, né? Portanto, o Santos sabia que tinha que vencer bem, né? Na Vila Belmiro, né? Se não quisesse sofrer, né? E o time do Dorival cumpre, né? O que quis, né? O Santos sofreu um pouco, a verdade, né? O time até fez 1-0 e tal, só que aí o time não conseguia fazer gol, enfim. O Neymar, inclusive, perdeu o pênalti, né? E a torcida chegou a vaiar ele. Só que aí, minutos depois, o Marquinhos fez de falta 2-0 e o Santos ficava próximo do título inédito, né? E aí, uma semana depois, né, no Caldeirão do Barradão, né, no estádio do Vitória, o Santos ignorou a torcida do Vitória, né? E abriu o placar no primeiro tempo com o Edu Dracena, né? E aí no segundo tempo o Santos, né, parece que parou de jogar, relaxou, né? Sentou no placar. E o Vitória mostra força, vira o jogo para 2-1. Até ameaça, né, em tentar um milagre ali, mas não conseguiu fazer mais nada do que isso. O placar não mexeu mais e assim o Santos, né, conquistava a Copa do Brasil, né, com todos os méritos, né. Um time que fez por merecer o título, né, porque consagrou de vez, né, aquela geração nova dos meninos da Vila e tal, né. E nos anos seguintes o Santos seguiu ganhando títulos, né, encantando a todos, né, que gostam de um bom futebol e tal, né. O Santos, inclusive, em 2 anos depois, né, ganhou Libertadores, né, no ano seguinte, ganhou mais 2 paulistas, né, sendo um tricampeão seguido, né, além de uma Recopa Sul-Americana, né, ou seja, a era Neymar do Santos foi vitoriosa, histórica, né, e enfim, durou 3 anos, quase 4 anos ali, com os santistas, né, deitando e rolando e vivendo uma magia, né, como há tempos não se via na Vila Belmiro, enfim. Agora vamos falar do time base do Santos, campeão de 2010, né? O time base era Felipe, né? De início o Felipe Garcia, né? O Felipe Garcia era titular desse time, depois na reta final o Dorival escalou o Rafael, né? O que é hoje o goleiro do Cruzeiro, né? O atual goleiro do Cruzeiro, né? O Rafael Cabral, né? Aí a defesa era Pará,
Edu Daracena, Durval e Alexandro, né? No meio campo, o Arouca, Wesley e o Ganso, né? Paulo Henrique Ganso. E no ataque, né? Robinho, André e Neymar. E o técnico é o Dorival Júnior, né? Agora vocês vão ver os gols da finalíssima, né? Os gols que valeram o título, tá? Não, vou colocar os gols da final que é melhor, né? Do primeiro e do segundo jogo, beleza? Vocês vão ver agora as finais, né? Os dois jogos, né? E o jogo do título do Santos, enfim, roda aí. Pela direita, levantou a cabeça, caprichou no cruzamento, a bola passou no gol! Gol! É do Santos! Autoriza Gaciba, partiu Neymar, pensou, bateu o pênalti, defendeu Lee, foi de cavadinha, a la Zidane, a la Louco Abreu. Marquinhos também, Marquinhos bateu no canto, gol! É do Santos! Marquinhos veio comemorar no camarote com Keirson. Acertar o toque de bola e aprender a bola com objetividade dentro do campo do Vitória, coisa que o Santos não fez bem no segundo tempo. O Santos tocava a bola no segundo tempo dentro do campo do Vitória, mas sem muita objetividade. No segundo tempo, conseguiu vir pro jogo. Pois é, o Júnior perdeu uma de cabeça logo no início, aos 6 minutos, belíssima chance, depois o Vitória fez o seu gol. Aí, um gol do Wallace, uma bela ajeitada de cabeça do Ramon. Ramon, enquanto teve fôlego também. O objetivo, o Marquinhos foi muito forte dentro do jogo. Melhorou o time do Santos. A cabeçada do Renato, que entrou no segundo tempo, a bola estourando no travessão. E aí o Júnior... Bom, tá aí os gols do Santos, né? 2-0 na ida, derrota 2-1 e o Santos campeão. Agora vamos falar das surpresas e da decepção, né? As surpresas foram duas, né? E eles têm que estar mesmo como zebras mesmo, né? Atlético de Goiás e Vitória, né? Vamos começar pelo Atlético, né? O Dragão de Goiás surpreendeu em 2010, né? O time tinha até jogadores experientes no elenco e tal, né? Um detalhe curioso, né? O Atlético tinha o goleiro Márcio. Esse Márcio, ele cobrava faltas, inclusive, né? Acho que fazia até gol de pênalti, né? O Atlético quis imitar mais ou menos o que fazia o Rogério Ceni, né? Então, e esse Márcio começou a ter esse destaque, né? E lá na frente, no ataque, tinha um centroavante chamado Marcão, né? Que já era ídolo no Atlético e tal, né? Desde os tempos que o Atlético estava na Série C e tal, né? Enfim. Agora, continuando a campanha do Atlético, o Atlético eliminou na Copa do Brasil times tradicionais até chegar às semifinais, né? O Dragão eliminou o Aço do Rio Grande do Norte. Aí passou por times tradicionais, ó. Passou pelo Bahia, passou pelo Santa Cruz, né? E nas quartas eliminou o Palmeiras, né? Nos pênaltis, né? O Palmeiras que ainda tinha o Marcos, acho que tinha o Marcos Assunção já no clube, não sei. Tinha Valdívia, enfim. Não vou lembrar exatamente, né, como é que era esse Palmeiras, mas acho que já tinha esse time aí. Na semifinal, o Atlético de Goiás enfrenta o Vitória, né? Outro que surpreendeu, né? O Atlético venceu na ida, mas só que no Barradão, né? Foi goleado pelos baianos e deu adeus, né? Só que a campanha do Atlético de Goiás em 2010, né? Na Copa do Brasil, ficou de destaque, né? Foi uma campanha que marcou a época, né? Agora vamos falar do Vitória, né? Que fez a sua melhor campanha em Copas do Brasil, né? O Vitória tinha nomes ali como Viafra, né? Colombiano Viafra no gol. E jogadores experientes, né? Como Wanderson, volante. O Ramon Menezes, né? Que é ídolo do clube, né? Tinha atacantes ali como o Schwenk, né? Que já era rodado já. E um cara chamado Júnior, né? Que era um cara loiro ali e tal. Mas era fazedor de gols. E o Vitória por pouco não fez história, né? O Vitória eliminou no caminho o Corinthians de Caicó, né? Do Rio Grande do Norte. Eliminou o Náutico, Goiás, o Vasco e por fim o Atlético de Goiás, né? Que a gente já falou aí, né? Que o Vitória perdeu na ida, depois goleou em casa e tal. E aí nas finais o Vitória enfrentou o Santos de Neymar, de Robinho, de Ganso, de Companhia Limitada. E o Vitória não consegue, né? O time perdeu na Vila 2-0. No Barradão o Vitória até tentou, né? Mostrou força, mas a vitória por 2-1 não adiantou muito e o time se conteve com o vice-campeonato, né? Agora vamos falar da decepção do campeonato, que foi o Botafogo, né? Decidi colocar o Botafogo, né? O Glorioso fez vexame em 2010, né?
2009 o time também deu vexame, né? Parou na segunda fase, né? Para o Americano de Campos, né? Só que em 2010 também de novo a história se repete. Aí o Botafogo já era nem para ter avançado, viu? Ele avança na primeira fase, eliminando o São Raimundo do Pará nos tribunais, né? Porque no campo, né, os paraenses teriam eliminado o Botafogo da competição. Ou seja, o São Raimundo ganhou de 1-0 no Pará, né? O Botafogo ganhou de 4-3 no Engenhão, só que o gol fora valia na época, né? E com isso o São Raimundo avançaria. Só que foi descoberto, né, que o São Raimundo tinha escalado um jogador irregular. E aí os paraenses foram punidos pela CBF, né? E o Botafogo seguiu no campeonato, né? Ou seja, excluíram o São Raimundo e o Botafogo seguiu. Na segunda fase, parece que o time de Louco Abreu e companhia não aprenderam, né? O Botafogo enfrentou o Santa Cruz, né? De Pernambuco, né? Só que na época, né, jogava Série D, né? Do Brasileirão na época, enfim. O Botafogo venceu no Recife por 1-0. Só que no Engenhão o time perdeu da Cobra Coral por 3-2 e por causa dos critérios do gol fora, né, foi eliminado da competição. Realmente o Botafogo fez um vexame, né, na Copa do Brasil 2010, né? Diferente do Carioca e Brasileiro, né? No Carioca o Botafogo foi campeão e no Brasileiro o time até fez uma boa campanha, enfim. Só que na Copa do Brasil o time deu vexame, né? Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, comente, dê um like, compartilhe o vídeo. E é isso, tá? Até a próxima e falou!